Então vamos começar a nossa segunda aula, agora que você já sabe o básico de como navegar em 3D, como instalar o Blender. Podemos começar a fazer um pouco de modelagem. E claro, a primeira coisa, o passo primordial, inicial de qualquer processo de modelagem é a criação de objetos no Blender. E para criar objetos no Blender nós temos basicamente duas opções. Você pode usar o atalho de teclado, que eu já comentei na aula anterior. O Blender é muito focado nessa parte de atalhos de teclado, porque os atalhos de teclado permitem uma velocidade, uma agilidade que você não consegue com menus, com botões, ícones. Então você vai encontrar, como eu tinha comentado na interface, pouquíssimas opções relacionadas com botões, pelo menos por padrão na interface, nós podemos adicionar depois, mas por padrão ele não adiciona. Você tem a opção aqui, primeiro, para usar o atalho de teclado, é a tecla Shift A. Quando você pressiona Shift A, vai aparecer esse painelzinho aqui na interface, onde você tem todas as opções de criação, ou a maioria das opções de criação disponíveis no Blender. Então você tem, por exemplo, a opção para criar malhas, que são polígonos. Você tem a opção para criar curvas, superfícies, metaesfera, textos, luzes, câmeras. A maioria das opções relacionadas com criação está disponível aqui no Blender. Eu sei que quando você começa a usar, principalmente na área de arquitetura, você vê essa opção aqui chamada treliça. Você acha, poxa, tem uma opção de estrutura de treliça. Na verdade, essa é uma tradução que foi aplicada na treliça, que usa um elemento construtivo, mas que não tem relação nenhuma com a arquitetura. Na verdade, ele serve para deformar objetos 3D. Então, não faça essa associação. Aqui na parte de criação, na grande maioria das vezes, quando você for trabalhar com a modelagem para a arquitetura, criação de objetos para a arquitetura, nós vamos usar aqui as malhas, basicamente malhas e curvas. As outras opções aqui, às vezes algumas vezes texto, metaesfera e superfície, dificilmente nós usamos para a arquitetura. Você tem a opção aqui em cima para usar ou malha ou curva. Em 80% das vezes vai ser malha, então se concentre única e exclusivamente nessa área. Uma outra opção, um outro local em que nós podemos criar exatamente essas mesmas opções é aqui na parte superior, no menu adicionar. Esse menu ele está disponível aqui na 3D Viewport, nessa janela de exibição 3D, e ele fica aqui na parte superior, na interface padrão do Blender. Então você tem aqui adicionar, malha, repare que são as mesmas opções basicamente que nós temos naquele menu. Só que estão aqui, ou melhor, naquela caixa flutuante, nós temos aqui no menu. Então, por exemplo, como é que nós conseguimos criar? Eu vou selecionar esse cubo, vou apagar ele com a tecla X ou a tecla Delete. E aqui nós temos a opção adicionar, por exemplo, posso adicionar aqui um plano. Vou apagar esse plano. Vou adicionar aqui, por exemplo, uma esfera. E um aspecto interessante, alguns desses objetos, quando nós criamos eles, você vai visualizar esse pequeno menu no canto inferior esquerdo. Esse menu ele oferece opções extras. Por exemplo, aqui na esfera nós podemos reduzir a quantidade de segmentos, de lados, a quantidade de anéis. Assim como, por exemplo, se você criar um cilindro, se eu pressionar aqui Shift A e criar um cilindro, eu posso reduzir a quantidade de vértices, o raio, e também posso alterar aqui a profundidade, que no caso é a altura desse cilindro. Vou deletar esse cilindro, delete, e podemos criar outros objetos aqui, por exemplo, vou criar aqui um plano, vou criar aqui uma outra opção muito útil também em arquitetura, que seria, no caso, claro, o cubo ele não tem nenhuma opção. O cubo é útil em arquitetura porque muitas das coisas que nós vamos modelar, como você vai perceber, acredito não nessa aula, mas na próxima, nós começamos a partir de uma malha simples, de um polígono simples que nós vamos deformando ao longo do tempo. Um aspecto importante em relação a essa criação, principalmente esse menu aqui da esquerda, é que esses objetos que nós criamos no Blender, eles não são paramétricos. Como assim eles não são paramétricos? Então, por exemplo, no momento em que eu criei esse cubo aqui,
ou melhor, esse cilindro, eu tenho as opções para alterar vértices, para alterar raio, para alterar diversos aspectos desse modelo 3D. Porém, se eu remover ele da seleção, tentar fazer qualquer outra coisa, veja que eu já cliquei em um outro lugar e o menuzinho aqui desapareceu. Eu não tenho mais como voltar e editar as opções desse objeto. Principalmente logo assim que você cria ele, se você começar uma outra tarefa, uma outra atividade, você perde o acesso a essas informações. Então toda vez que você precisar fazer esse tipo de modificação em uma estrutura de polígono, em uma malha que você acabou de criar, tenha certeza de que você vai fazer isso imediatamente depois que você cria, porque assim que você termina ou assim que você sai dessa opção, você não tem mais acesso a essa modificação. Então é assim que nós criamos objetos aqui no Blender. É a parte mais básica, mais fundamental da parte de criação e modelagem com o Blender, é a criação de objetos 3D, e é assim que nós conseguimos criar esses objetos 3D. É apenas o início, nós vamos modificar esses objetos para criar elementos mais complexos, mais relacionados com arquitetura.